Tá na área aí já? Já tá na área? Então já corre aí, já vai pegando seu material aí, né? Já vai pegando seu material, tá certo? Já pega a sua caneta aí que eu vou te passar o bizu, né? Eu vou te passar o bizu, né? Veja, o prof não consegue deixar vocês na mão, não é isso? Bacana, já pega o seu material aí que eu vou bater com você agora. Tá? Artigos importantes que você tem que ver antes da prova de delegado daqui de Minas Gerais. Já estou em BH, né? Isso, aulão adelante, sucesso total. Graças a Deus consegui mais 60 lugares, né? Iremos vender lá na hora. Tá? Então você que não fez sua inscrição no aulão adelante, pode ir lá para o teatro, né? O teatro fica ali na Lagoinha, né? Teatro Lagoinha. Esqueci agora o nome da rua. Quem tiver o endereço do teatro já joga aí, beleza? Joga duro. Vai lá e pega a caneta. Pega a caneta rápido, pega a caneta rápido. Beleza? Pega a caneta rápido. Pegou aí? Porque não vai dar para eu falar tudo que eu vou falar, tudo que eu queria falar no aulão. Beleza? Então já vou falar agora aqui os artigos que você não pode deixar na Rua Diamantina, aí, exatamente, né? Nelson Freitas, o nome do teatro, né? Eu agora nem lembro. Enfim, é lá na Rua Diamantina, vai lá no site que você vai ter lá o teatro. Beleza? Tranquilo? Vai lá, pega seu material aí. Pega seu material aí, pega seu material. Lei de drogas, vou ter que falar rápido. Beleza? Lei de drogas. Vamos lá, lei de drogas. Artigo 33. Né, já comecei, se liga, né? Artigo 33, tá? As figuras equiparadas, beleza? O 33, as figuras equiparadas. Artigo 28, já tô batendo, né? 33, figuras equiparadas. Artigo 28, artigo... vamos lá. Artigo 35, artigo 42, tô batendo. 35, associação, o 42, que trata lá da fixação de pena, estou na lei de tráfico, beleza? Artigo 42, artigo 43, tá? Artigo 40, que trata das causas de aumento. Professor, tá rápido? É só, eu vou falar o artigo para depois você fazer a sua revisão. Vai nesses artigos que eu estou falando, beleza? Tranquilo? Já falei o 35, né? Artigo 36, que trata do financiamento, tá? Artigo 35, parágrafo único, né? Que trata também da associação para o financiamento, importante, beleza? Tá. Artigo 28, que trata do uso, tá? E aí você dá uma olhada lá no CMEI também, que pode cair. O 33, parágrafo 3º, que trata lá do uso compartilhado, beleza? O uso compartilhado, 33, parágrafo 3º, importante, tá? Artigo 28, parágrafo 2º, coloca aí 28, parágrafo 2º, que fala lá que o juiz, para determinar, né, se aquele suspeito é traficante ou usuário, veja, ele deve se atentar para a natureza, a quantidade de substância apreendida, ao local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Veja que pureza da droga não entra. Tanto não entra aqui no 28, parágrafo 2º, como também não entra lá no artigo 42, na fixação da pena. Beleza? O professor Rodrigo aqui, delegado, né, Delta da Bahia. Rapaz, encontrou lá na Bahia, né? Pode escrever. Bacana, tranquilo. Legal, vamos lá então? Vamos batendo. Artigo 33, parágrafo 4º, trata do tráfico privilegiado. Beleza? Eu só vou falar artigos aqui, tranquilo? Beleza, fica ligado. E um artigo também que passa muito batido e o aluno não percebe, é o artigo 33, inciso 3, né? Que fala lá da figura do tráfico equiparado, na figura do proprietário do imóvel. Aquele proprietário, ele é dono do imóvel e aluga aquele imóvel para um traficante, sabendo que aquele traficante irá traficar drogas naquele local. Esse proprietário do imóvel também responde no tráfico, mas na figura equiparada, lá do 33, parágrafo 1º, inciso 3. Beleza? Fica esperto aí. Vamos bater agora. Importante ainda, na lei de drogas, artigo 53, né? Fala lá, o 53, inciso 1, a infiltração de agentes. O inciso 2 trata lá do flagrante postergado, né? Sempre sabendo que lá na infiltração de agentes, na lei de tráfico, né, há necessidade de autorização judicial, como também lá na lei de crime organizado, como também infiltração de agentes lá do artigo
194A do ECA, que é infiltração de agentes na internet. Toda essa infiltração há necessidade de autorização judicial. Quando eu trato de flagrante postergado, né, flagrante diferido, ou, por exemplo, a denominada entrega vigiada, veja que na lei de drogas há necessidade da autorização judicial. Quando eu trato lá de crime organizado, basta a mera comunicação. Então o artigo 353 da lei de drogas é importante, beleza? 45 é importante. Você está anotando aí? Você está anotando? 45 é importante, né? Trata lá da isenção de pena. O artigo 41 que fala lá acerca da delação na lei de drogas. Beleza? Tranquilo? Beleza. Artigo 44 também, né? Lá da lei de drogas. É importante porque ele trata lá da não possibilidade da fiança, né? Lá na lei de drogas. Veja que um exemplo, né? Não possibilidade da fiança. Veja que na lei de drogas é possível liberdade provisória, mas liberdade provisória sem fiança. Porque com fiança não é possível a vedação, não só na lei de drogas, como também lá na lei 8.072. Beleza? Tranquilo. O artigo 38, a única modalidade de crime culposo na lei de drogas. Tranquilo? Beleza. Vamos lá ainda. Artigo 50. Isso. Agora fica ligado no 50, porque ele vai mandar uma pegadinha para você. Confronta o 159, parágrafo único, com o artigo 50 da lei de drogas. 159 da onde, professor? Do Código de Processo Penal. Porque ele vai fazer assim com você, ó. Ele vai falar assim, ó. Olha bem, olha bem. Ele vai colocar assim, ó, na lei de drogas. Na falta de perito oficial, aí ele vai estar falando do exame do exame preliminar, beleza? Ele vai colocar, ó, na falta do perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Aí você vai marcar certo, você vai ganhar um 0 no meio da cabeça. Você vai ganhar um 0 porque, professor, eu lembro dessa redação, sei que você lembra. Mas essa redação é lá do artigo 159, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Entenderam? Ele vai pegar essa redação e vai jogar lá na lei de drogas. Só que na lei de drogas, na falta do perito oficial, o exame, o laudo preliminar, pode ser realizado por uma pessoa. Não há necessidade que sejam 2 pessoas, né? Veja o que menciona na lei de drogas. Para efeito da lavratura ou prisão em flagrante, estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. Aí ele pega 159, parágrafo 1º do Código de Processo Penal e joga aqui, no 50, no lugar do 50, parágrafo 1º. Deu para entender? Ele vai fazer essa pegadinha. Então coloca aí, eu tenho que confrontar 159, parágrafo 1º do CPP com o artigo 50, parágrafo 1º da Lei de Drogas. Coloca aí. Coloca aí, entenderam ou não? Entenderam ou não? Isso, né? Eu falei, já falei aqui, destruição das drogas, já falei, né? O artigo aqui. Então você não pode, ó. Quando eu falei aqui do artigo 50, né? O 50 trabalha com isso, né? Eu falei, não é isso? Então, 50. Quando eu falar artigo, se liga. Ah, professor, você falou artigo, sim, mas tem os parágrafos também, filho. Engloba os parágrafos. Não tenho aqui como falar de parágrafos também. Beleza? Se eu falei lá artigo 33, tu vai estudar o 33 dos parágrafos. Entendeu? O 50 e os parágrafos. Beleza? Tranquilo? Tá. Então o 50 é importante também. Beleza? O 50A. Tranquilo? Eu vou para 10.826. Tô batendo. Artigo 14, 15, 16. Tá? Tô batendo, né? Só vou falar artigos aqui. O artigo 19, importante. Marca aí na lei de droga. Vai cair. 19. Fala lá da causa de aumento. Olha, deixa eu dar um bisu para vocês. Todas as causas de aumento na lei de drogas, a pena aumenta da metade. Se há uma circunstância que realmente você sabe que a pena aumenta na lei de drogas e o cara colocou lá que aumenta de 1/3, você marcar, você vai errar. Beleza? Se lá, por exemplo, está dizendo que nos crimes previstos no artigo 17, né, que é comércio ilegal de arma de fogo, eu falei drogas, né? Do Estatuto do Desarmamento, beleza? Isso, do Estatuto do Desarmamento, né? Professor, qual o artigo do... Como é que é? Qual o artigo do... Qual o único crime culposo na lei de drogas? Veja, né? Tudo bem, mas veja, eu falei, né? Eu comentei aqui agora, né? Acerca lá do 38, não é isso? Falei do 38, né? Isso aí já é faixa branca, né? Vamos lá, né? Isso é tranquilo. Beleza? Vamos voltar aqui.
Então, o artigo 15, 16, já tinha falado, né? O 12, agora estou no Estatuto do Desarmamento, e falei para vocês, para ficar ligado, lá no Estatuto do Desarmamento. Por quê? Toda vez que a pena aumenta no Estatuto do Desarmamento, a pena aumenta da metade. Sempre vai ser da metade. Não tem um terço, não é isso. É da metade sempre. Beleza? Então fica esperto, que ele vai falar assim na sua prova. Nos crimes previstos no artigo 17, comércio ilegal de arma de fogo, e 18, tráfico internacional de arma de fogo, a pena é aumentada de 1/3. Se a arma de fogo, o acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito. De 1/3 não, da metade. Entenderam? Tranquilo? Beleza? Tranquilo? Então, artigo 19 é importante, artigo 20 é importante, artigo 21 é importante. Eu tô te passando de bizu aqui, porque isso aqui você vê rápido. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Artigo 15 é importante, né? Artigo 12 eu já falei. Beleza? O artigo 13 é importante, que trata lá da omissão de cautela, sempre entendendo que é um crime híbrido, né? O caput da omissão de cautela, a figura é culposa, né? E o parágrafo único, a figura é dolosa. Beleza? Fica ligado aí, tá? Então agora passo da lei de Estatuto do Desarmamento. Vem, Estatuto do Desarmamento na minha cabeça, vem. Tô falando de Estatuto do Desarmamento, tá? Acabei falando lei de drogas aqui, mas Estatuto do Desarmamento. Tu tá entendendo, né? Que eu tô falando aqui do Estatuto do Desarmamento, beleza? Então falei agora o Estatuto dos Armamentos, os artigos importantes. A gente tá batendo. Já passei lei de drogas, bati Estatuto agora. É pra você não ficar igual um doido aí. Tá, ó. Outro artigo importante, Estatuto dos Armamentos. Artigo 6º, parágrafo 1º-B. Artigo 6º, parágrafo 1º-B, Estatuto dos Armamentos. Artigo 6º, parágrafo 5º. Artigo 6º, parágrafo 5º. Artigo 6º, parágrafo 6º também. Beleza? Por exemplo, ó, só uma questão que cai direto. O artigo 6º, parágrafo 5º, que trata lá do porte de arma de fogo às pessoas residentes em áreas rurais. Sempre lembrando, maiores de 25 anos que comprovem depender do emprego de arma de fogo. Veja que essa arma tem que ser uma arma de fogo de uso que permitido. E a concessão pela Polícia Federal. Beleza? Tranquilo? Então, o artigo 6º, parágrafo 1º, bem importante. Artigo 6º, parágrafo 5º, importante. Artigo 6º, parágrafo 6º, importante. Eu vou batendo. Caí agora aqui na lei de crimes hediondos. Vamos lá. Artigo 1º, que trata do rol dos hediondos. Beleza? Fica esperto lá agora no feminicídio, fica esperto no homicídio funcional, também chamado de policídio. Se liga, essa lesão corporal aqui, para que seja caracterizada crime hediondo, essa lesão corporal ela tem que ser uma lesão corporal gravíssima. Ele vai jogar grave. Lesão corporal tem que ser gravíssima. Beleza? Tá? Lesão corporal gravíssima, aquela lesão, por exemplo, em razão do desempenho de uma das funções, né, elencadas lá no artigo 144 da Constituição Federal. É o cara que acaba sofrendo uma lesão corporal gravíssima em decorrência de ter investigado uma determinada pessoa. Né? O cara, por exemplo, foi lesionado, né? Veja, essa lesão caracterizou uma lesão gravíssima, por exemplo, um investigado que jogou ácido no rosto de um delegado de polícia, não é isso? Provocando uma deformidade permanente. E entenderam ou não? Beleza? Lesão gravíssima. Tá, e a outra situação, é claro, né? Aquela lesão corporal seguida de morte, para que seja considerada hediondo. Também dentro desse contexto. Isso aí, né? A lesão corporal provocada por ácido é chamada de vitriolagem e não fuleiragem. Beleza? Não fiquem igual algumas pessoas aí que estão de fuleiragem. É vitriolagem. Tranquilo. Fica ligado lá nos hediondos. A inclusão lá do porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito também agora no rol dos hediondos, tá? Outro ponto importante, genocídio é considerado crime hediondo. Não está aqui no artigo 1º, mas vem logo no parágrafo único. E outra, se liga, racismo não é considerado crime hediondo. Racismo não é considerado crime hediondo, muito embora seja imprescritível e inafiançável. E quando eu falo de racismo, eu puxei link para injúria discriminatória, que agora tanto o STF como o STJ entende que a injúria discriminatória em razão da raça, né? A injúria racial, veja, para o STF e STJ é uma forma de racismo. Então também prescritível e inafiançável na visão do STF e STJ, STF inclusive na decisão recente aí. Tá, importante ainda. Aí o Guerreiro tá colocando ali, professor, e o artigo 16, as figuras do 16, o equiparado são hediondos? Tem uma discussão, né? Tem uma discussão. Eu entendo que não, beleza? Veja, a doutrina ainda não se posicionou, nem os tribunais. Eu acho que se ele perguntar
Se ele perguntar pelo 16, ele vai fazer referência ao caput. Eu acho que ele não vai bater nas figuras equiparadas, porque você tem discussão aí. Beleza? Então é isso. Então, ó, tô na lei de crimes hediondos. Artigo 2º, parágrafo 2º, importante. Artigo 5º, né? Artigo 5º é importante, né? Que ele remete lá ao artigo 83, livramento condicional, cumprimento mais de 2/3 da pena, né? Desde que não seja incidente específico, né? Então fica ligado, tá? Eu tô dando os artigos. Artigo 2º, parágrafo 2º, artigo 5º, tô na lei de crimes hediondos. Artigo 3º, né? Trata lá da liberdade provisória, né? Artigo 8º, beleza? Artigo 8º, a associação criminosa para a prática de crimes hediondos, artigo 8º, importante. A prisão temporária, né, que trata lá da lei de crimes hediondos, importante, né? 30 dias, prorrogar por igual período, é isso? Tá. Tortura, tô batendo. Artigo 1º, importante, aquelas modalidades de tortura, né? Tortura confissão, tortura prova, tortura racial. Importante sempre lembrar que a tortura, segundo o STJ, é considerado um ato de improbidade o quê? Administrativa, beleza? E fica ligado também que a tortura não há necessidade de vestígio de ordem física. Por isso que eu tenho a chamada tortura psicológica, né? Que pode aparecer na sua prova, se for muito audacioso, ele pode aparecer na sua prova, uma tortura psicológica, como sendo a tortura limpa ou branca. Beleza? Tortura limpa ou branca. A Alice aí tá dizendo que não vai assistir o aulão. Beleza, tá lá jogando duro lá no teste físico, né? É isso aí, Alice jogando duro. Eu ainda estou na lei de tortura. Artigo 1º, parágrafo 4º é importante, trata das causas de aumento. Artigo 1º, parágrafo 4º, trata das causas de aumento. Você não pode ir para a sua prova sem verificar, sem estudar, fazer uma revisão no artigo 1º, parágrafo 4º. Eu estou na lei de tortura, beleza? Artigo 1º, parágrafo 5º da lei de tortura, também é importante. E fica ligado, ele vai tentar armar uma pegadinha do artigo 1º, parágrafo 5º com a lei de tortura, da lei de tortura, com as consequências lá do abuso de autoridade. Veja que na lei de tortura, a condenação acarretará a perda do cargo, função e emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro da pena aplicada. Beleza? Pelo dobro do prazo da pena. E sempre fica ligado que a perda do cargo aqui na lei de tortura é automática. Fica ligado também lá na tortura do encarcerado, né? Artigo 2º, parágrafo 6º, muito importante. Ou melhor dizendo, artigo 1º, parágrafo 1º, que é a tortura do encarcerado. Tá? E na tortura do encarcerado, violência e grave ameaça não constituem elementares. Eu volto para agora sim para falar do artigo 2º, parágrafo 6º, que menciona: o crime de tortura é inafiançável, insuscetível de graça ou anistia. O STF entende que indulto também. Beleza? O STF entende também que não é possível indulto. Beleza? Eu vou fechando a tortura, Se liga, lá na tortura, veja que no parágrafo 3º menciona, né, que você vai ter uma tortura qualificada se resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Aí menciona apenas reclusão de 4 a 10 anos, se resultar morte, reclusão de 8 a 16 anos. Fica ligado, essa morte aqui tem que ser culposa. Se há dolo na morte, vai responder lá no homicídio qualificado pelo emprego de tortura. Beleza? Tranquilo? Beleza. Vamos lá, Lei Maria da Penha. Se liga aí agora. Leis. Agora eu vou falar os artigos importantes. Artigo 7º, importante. Artigo 16, importante. Artigo 41. Artigo 17. Súmula 536. Súmula 542. Tá rápido, professor? O pau tá cantando. Vamos lá, artigo 18, importante, artigo 19, importante. Quando eu falo artigo, se tem parágrafo, você também tem que olhar os parágrafos, beleza? Estou repetindo de novo. Artigo 18, importante, artigo 19, importante, artigo 20, importante, que trata da possibilidade de prisão preventiva. O artigo 24A, descumprimento de medidas protetivas, importante. Artigo 21, importante. Artigo 22, tá? O artigo 23, beleza? E o artigo 24. Então não fiquem igual um doido, né? A lei Maria da Penha toda não. Vai no que eu tô falando aqui. Beleza? Tranquilo aí que você vai bater. Beleza? Vambora. Importante, eu vou falar no aulão também lá, que é possível a aplicabilidade lá da imunidade absoluta ao material, mesmo se tratando de Maria da Penha. Beleza? Tá? Lá a aplicabilidade do artigo 181 do Código Penal. Toda prova cai o prazo de legal nível, isso, né? Medida protetiva, exatamente, né? A gente está falando aqui.
Beleza? Então fica ligado que a possibilidade da aplicação do artigo 181 do Código Penal, mesmo sendo o caso de Maria da Penha, né, que trata lá da imunidade absoluta ao material dos crimes patrimoniais. Volta para cá. Súmula 589, não é possível aplicabilidade do princípio da insignificância, não é isso? Na órbita da Maria da Penha. E digo mais, não só a bagatela própria, como a bagatela imprópria também não é possível, né? Caiu inclusive no Rio Grande do Sul. Não é possível aplicabilidade, veja, da insignificância imprópria, né? Da bagatela imprópria, ou seja, da desnecessidade, para o juiz entender da desnecessidade da aplicabilidade da pena, né? Com base no 59. Então, há o entendimento de que a bagatela ou a insignificância imprópria também não é possível quando se trata de Maria da Penha. Tanto a bagatela própria como a imprópria. Beleza? Caiu também lá no Rio Grande do Sul. Essa é a pegada de aulão, né? Eu dei já a súmula 589, importante. Artigo 10, importante. Agora, olha, se você for para a porra da prova e você não estudar o artigo 10A e o artigo 10A, parágrafo 1º da Lei Maria da Penha, você nem sai do hotel para ir. Por quê? Porque vai cair. Eu tô falando, já caiu lá na Bahia, caiu no Rio Grande do Sul e vai cair agora na prova. Alteração na Lei Maria da Penha, Lei 13.507 de 2017. O 10A e o 10A, parágrafo 1º, vai cair. Aí você tem que estudar lá a forma de inquirição agora na Maria da Penha. Né? Não há possibilidade da vítima ser reinquirida daqueles fatos, né? Veja, de forma reiterada, né? A vítima ela se tornando vítima novamente, não é isso? Você vai dar uma lida lá no artigo, você vai entender. Aqui o couro está comendo, tem que falar só os artigos. 10A para o 1º. Você não pode ir para a prova sem olhar esses artigos aqui, beleza? Artigo 11, importante, você está anotando. O artigo 12, importante, eu estou na Maria da Penha. O artigo 5º, o artigo 6º, importante, é isso aí, revitimização, isso, beleza? O artigo 129, parágrafo 9 do Código Penal, tá? Artigo 129, parágrafo 9 do Código Penal, sobretudo a pena, né? Veja lá, a pena de 3 meses a 3 anos quando se trata de Maria da Penha, beleza? Lesão corporal, não é isso? Beleza? Não só a Maria da Penha, mas também a lesão corporal no âmbito doméstico. Tranquilo? Bacana. Eu saio agora aqui da Maria da Penha, né? Falei aqui os artigos importantes, você tá ligado, né? Falei para você aqui, falei do 12, falei do 11, né? Falei que você não pode ir para sua prova sem ler o 10A e o 10A para o 1º, né? Falei do... Deixa eu ver aqui se eu passei batido aqui de um artigo que eu queria falar. Da medida projetiva, eu falei, o 18, né? O 18, o 19, o 20, né? O 21, o 22, o 23... Não é isso? 24, né? O 10, o 10A, o 10A para o 1º, o 11, o 12, o artigo 5º, o 6º, né? O artigo 7º, eu já tinha falado, e o artigo 129, parágrafo 9 do Código Penal. Professor, o artigo 22 também e o artigo 23 também. Então não precisa ficar lendo a Lei Maria da Penha toda, não. É só isso aqui. Vai por mim. Não fiquem igual um doido, não. Vem pra cá agora. Crime organizado. Artigo 4º, importante, que trata da delação. Beleza? Quando eu falar o artigo, você sabe que se o artigo tem parágrafo, você vai olhar o parágrafo também. O artigo 4º, importante, veja que tem um parágrafo 1º, parágrafo 2º, lá no artigo 4º, não é isso? Parágrafo 3º. Veja, então o artigo 4º é importante, né? E seus parágrafos. Estou agora no crime organizado. Artigo 2º é importante. E eu vou te chamar na sua atenção. Cuidado quando se tratar do artigo 2º. Por quê? Porque quando ele fala das causas de aumento do parágrafo 2º e do parágrafo 4º, ele monta uma pegadinha aqui. Eu falei no Rio Grande do Sul e quem se ligou matou a questão. O que acontece? Lá no parágrafo 2º, ele menciona: as penas aumentam até a metade se na atuação da organização criminosa houver o emprego de arma de fogo. Aí lá no parágrafo 4º eu tenho: a pena aumenta de 1/6 a 2/3. Por exemplo, se é a participação de criança e adolescente, o que ele vai fazer? Ele vai inverter. Veja que aumenta de 1/6 a 2/3 se é a participação de criança e adolescente, se é concurso de funcionário público, valendo-se a organização dessa condição para a prática de infração penal. Ou seja, todas essas circunstâncias aqui, a pena aumenta de 1/6 a 2/3. Ele vai pegar essas circunstâncias em que a pena aumenta de 1/6 a 2/3 e vai jogar a metade. Ou ele vai pegar arma de fogo e vai jogar aqui. Aí vai falar o seguinte, ó: as penas aumentam-se de 1/3 a 2/3 se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. Isso está errado.
porque ele trocou as causas de aumento. Deu para entender? Então coloca aí, lá no artigo 2º, eu vou ficar ligado, porque ele vai trabalhar o parágrafo 2º com o parágrafo 4º. Ele vai montar ali a pegadinha. E outra coisa, fica ligado, tá no parágrafo 3º, que menciona lá que a pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente os atos de execução. Aqui já tem uma situação de agravamento da pena. Beleza? Tranquilo? Legal? Tá, então artigo 2º, importante. Beleza. Tranquilo. Vamos lá. Artigo 4º já falei, né? O artigo 4º já falei, todos os seus parágrafos, não é isso? Tá, então já quebrei o galho. Beleza. Vamos lá, todos os parágrafos. Tá. Artigo 10. Fala da infiltração de agentes. Fica ligado lá na infiltração de agentes quando trata de crime organizado. Grande probabilidade de cair. O artigo 10 e seus parágrafos. Tá? O artigo 11, importante. Artigo 12, importante. Beleza? Artigo 12 importante, o artigo 13 é importante, o artigo 14 é importante, eu estou tratando de crime organizado, o artigo 8º é importante, né? Perfil da banca, agora não tem perfil da banca não, agora é artigos que você não pode deixar de ver esses artigos aqui antes de ir para a prova. Beleza? Eu fiz um filtro, né? Você está igual um doido, não sabendo o que você vai ver, você vai olhar esses artigos que eu estou comentando aqui. Beleza? Artigo 8º importante, tá? E seus parágrafos. Beleza? Tranquilo? Que fala lá trata da ação controlada. Ação controlada, grande probabilidade de cair dentro de crime organizado, tá? Vamos lá. Artigo 8º, já falei, né? Artigo 7º, importante. Artigo 15, importantíssimo. Coloca 15, importantíssimo. E 15 eu dei no Rio Grande do Sul. Eu falei, olha, vai cair uma questão que vai mencionar o 15. Ou seja, o delegado de polícia... ele pode requisitar, por exemplo, lá da Justiça Eleitoral, dados cadastrais do investigado. E não há necessidade de autorização judicial. Aí eu aprontei uma questão na prova que eu colocava lá que havia necessidade. Aí o que o cara fez? Copiou minha questão no Rio Grande do Sul. No outro dia ele fez uma questão igualzinha. Aí colocou lá, mediante autorização judicial. O Guerreiro falou, aqui não. Essa eu fiz com o Zuc ontem e é aqui, ó, igualzinho como ele colocou. Aqui não, essa aqui não é. Aí o cara já por eliminação já foi na boa lá. Beleza? Então, essa questão pega demais. Artigo 15 da Lei de Crime Organizado. Não há necessidade de autorização judicial. Né? Deu mesmo. Eu não brinco, né? Eu falei que ia cair, caiu certinho. Igualzinho a questão. Beleza? Então, fica ligado aí no artigo 15. O artigo 16 e 17 também é importante, mas o 15 muito mais. Beleza? Eu estou em crime organizado. Vem cá agora. Vai cair na sua prova o seguinte. O Tício, na delação, aí ele é delator. Aí, na delação, ele imputa ao Mévio a prática de um delito. De um delito que ele sabe que o Mévio é inocente. E aí, na sua prova, vai falar que o Tício deve responder pelo delito de calúnia. Ou seja, atribuir um fato criminoso a uma pessoa que sabe inocente. Na sua prova, vai falar, né, no bojo de uma delação, Tício praticou um crime de calúnia. Aí você vai falar, aqui, não. Professor, por que não? Porque você tem que conhecer o artigo 19 da Lei de Crime Organizado. Princípio da especialidade. O artigo 19 da Lei de Crime Organizado determina o seguinte, né? Descreve o seguinte: imputar falsamente, sob a pretexto de colaboração com a justiça, a prática de infração penal à pessoa que sabe inocente, ou revelar informações sobre a estrutura ou organização criminosa que sabem verídicas. Entendeu? Não, se no bojo da delação eu estou imputando um fato criminoso a uma pessoa que eu sei que é inocente, eu não estou praticando crime de calúnia. Eu estou praticando crime previsto lá na Lei de Crime Organizado 12.850, artigo 19. Princípio, veja, princípio da especialidade. Beleza? Tranquilo? Princípio da especialidade, né? Aí o Guerreiro tá falando assim, mas não é denunciação caluniosa? Eu tô falando que tá instaurando algum procedimento para investigação? Eu tô falando isso? Não, né? Denunciação caluniosa pressupõe, né, enseja a instauração de um procedimento. Entenderam? Não? Se eu tô falando que o cara na delação ele acaba imputando um fato criminoso, né? Eu não estou dizendo que isso ensejou a instauração de um inquérito policial. Né? E dá uma olhada nas nossas aulas de delação gratuitas que estão lá no YouTube, né? São 800 vídeos, né? Não dá agora para uma altura do campeonato, né? O Guerreiro tá meio, não sabe o que é calúnia, não sabe o que é denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa é o mais, né? E calúnias nessa órbita é o mínimo, né? É o menos, não é isso?
ele atribui um fato criminoso. Se ele, além de atribuir esse fato criminoso, veja, ele vai numa delegacia policial e leva esse fato ensejando a instauração de um inquérito policial, por exemplo, aí eu tenho denunciação caluniosa. Deu para entender isso? Se no bojo da delação imputa um fato criminoso a alguém, em tese, poderia ser calúnia. Mas não vai ser calúnia por quê? Porque eu tenho um artigo 19. Né? Seria uma calúnia especial, mas cai aqui na lei de crime organizado. Deu para entender? Eu tô batendo, não dá para falar devagar não. Então veja, o 19 é importante. Já que eu vou ver o 19, então se liga. O artigo 18 importante, o 19 importante, o artigo 20 importante, o artigo 21 importante. Por quê? Trata de crimes ocorridos na investigação e na obtenção da prova. Beleza? Isso. Previsto lá na lei 12.850. Eu vou correr. Tô batendo, né? Mais informações no aulão amanhã. Beleza? É porque de repente não vai dar para eu fazer essa revisão de artigos. Tranquilo? Lavagem de dinheiro. Lavagem. Vambora, lavagem. Ai, professor, ai, vai devagar. Lavagem. Lavagem de capitais. Artigo 2º importante, né? O artigo 2º, quando eu falo artigo 2º, pressupõe os parágrafos também, beleza? O artigo 2º importante, porque ele trata lá da denominada justa causa duplicada, né? Veja que quando você trata lá de lavagem de capitais, a denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente. É importante você saber que, muito embora o crime de lavagem de dinheiro seja classificado como um delito parasitário, né, ou acessório, porque, na verdade, há necessidade de indícios da infração antecedente, não é isso? Veja que, muito embora ele receba essa classificação, veja que trata-se de delito autônomo, né? O próprio STJ já falou que o crime de lavagem de dinheiro é um delito autônomo, beleza? É um delito autônomo, tá? Não mantém qualquer vinculação com a infração antecedente, beleza? Importante isso aí. Então, o artigo 2º importante, artigo 2º parágrafo 1º importante. O artigo 4º, muito importante, né? Que ele trata da delação na órbita da lavagem de dinheiro, beleza? Então, o artigo 4º, seus parágrafos dentro da lei de lavagem, tá? O artigo 4º-A tá caindo direto. Artigo 4º-A tá caindo direto. Trata lá da alienação antecipada para preservação de valor de bens sob constrição, ou melhor dizendo, alienação antecipada para preservação de bens, não é isso? Veja que há possibilidade do juiz realizar nesse procedimento, é um procedimento cautelar, veja, requerimento do Ministério Público ou por solicitação, por exemplo, de parte de pessoa interessada, né? O delegado de polícia também, tá? Então é importante você estar ligado aqui quando se trata da alienação antecipada. Então veja, tanto o artigo 4º como o artigo 4º-A, tá? Fica ligado aí na lei de lavagem. Eu estou na lei de lavagem. Vai ter um artigo na lei de lavagem também muito importante. E esse artigo, ele tem a mesma redação daquele dispositivo do artigo 15 da lei de crime organizado, que é o artigo 17b. Na lei de lavagem também, o delegado de polícia pode requisitar, por exemplo, da justiça eleitoral, né, ou de empresas telefônicas, dados cadastrais. Não há necessidade de autorização judicial. 17b importante. 17D de delta também importante. Então, olha, 17B importante, 17D cai direto. Porque em caso de indiciamento de servidor público, este será afastado, sem prejuízo de remuneração e demais direitos previstos em lei, até que o juiz competente autorize a decisão, em decisão fundamental, seu retorno. Então, o indiciamento por crime de lavagem de capitais praticado por servidor público enseja o seu afastamento. Deu para entender isso? Bacana? E o retorno fica a critério do juiz competente, tá? Isso inclusive caiu lá no Rio Grande do Sul, tá? Então veja, 17D importante. Artigo 7º importante, porque ele fala dos efeitos da condenação daquele que pratica o crime de lavagem. Artigo 7º importante, beleza? O artigo 1º, parágrafo 5º também importante, né? Que trata lá da delação, melhor dizendo, né? O artigo 1º, parágrafo 5º, né, que trata da delação lá no bojo do delito de lavagem de capitais. Beleza? Fica esperto. Tá. E veja, cuidado.
na lei de lavagem de dinheiro, realmente, eu tenho causa de aumento. Aí ele sabe que na lei de crime organizado eu também tenho causa de aumento. Aí ele vai armar uma pegadinha. Ele vai falar assim, ó, a pena será aumentada, estou falando lavagem de capitais, a pena será aumentada, tá, de 1 a 2/3 se os crimes definidos nesta lei forem cometidos com emprego de arma de fogo. Aí você vai marcar certo, você vai ganhar no meio da cabeça. Por quê? Essa pena que a causa de aumento que enseja, né, pelo emprego de arma de fogo é lá no crime organizado, não na lavagem. Aí ele pega lá do crime organizado, joga na lavagem e você entra. Ou ele vai colocar quando as lavagens de capitais envolver criança e adolescente. Aí tá aí você jogando causa de aumento quando essa causa de aumento enseja lá no crime organizado, não na lavagem. Então fica ligado na causa de aumento da lavagem. Porque na lavagem a pena será aumentada de 1 a 2/3 se os crimes definidos nessa lei forem cometidos de forma reiteradas ou por intermédio de organização criminosa. Essa é a circunstância que enseja a causa de aumento. Então ele vai pegar as causas de aumento da 12.850, isso, ele vai pegar as causas de aumento da 12.850 e vai jogar aqui na lei de lavagem. Deu para entender? Quem é que está entendendo que eu estou falando? A pegadinha que ele vai armar. Porque ele sabe que você estudou as causas de aumento. Aí ele pega lá, porque são leis que meio que parecidas. Ele pega lá de crime organizado e joga aqui. E você entra. Isso. Então se liga. Você vai estudar as causas de aumento do crime organizado e a causa de aumento aqui da lavagem. E aí você vai colocar uma do lado da outra. Por quê? Porque ele vai querer te pegar. Entendeu ou não? Entendeu ou não? Deu para entender? Isso. Beleza? Então fica ligado aí no artigo 1º, parágrafo 4º, né? Tá, e outra questão também que tá caindo direto são as fases da lavagem, né? E eu falava numa live, ainda pela manhã, né? Lá, quem é que pegou, né? No Rio Grande do Sul. De manhã eu dei 5 questões do Rio Grande do Sul. Fiz uma live rapidinho, se liga aí, né? Lá nas fases da lavagem, né? A colocação, dissimulação, integração, né? Eu até falei assim, vê se vocês conseguem me ajudar aí no inglês. Lembram disso? Né? Placement, Lauren, não é isso? Integration. Tô mandando aqui no inglês. Entenderam ou não? Lembram disso? Caiu lá na prova. Veja, as 3 fases de lavagem, né? Colocação, dissimulação, integração. Basta que haja, basta que se verifique a materialização de uma fase só. Essa eu escutei na live do Rio Grande do Sul enquanto tomava café. Aí, ó, jogou duro, tava lá na prova. E eu falava, ó, basta que ocorra apenas uma fase para a configuração. Não há necessidade de se passar por todo o faseamento. Deu para entender as 3 fases? Legal? Tá. Teoria da cegueira deliberada, falou e caiu, isso. Teoria da cegueira deliberada pode cair também. Pouquinho, peraí, né? É que eu só estou passando os artigos, né? Não vai dar, porque eu tenho que avançar aqui. Beleza? Estou passando artigos. Tem lives aí que eu não estou dando aula. Quem é que está entendendo que eu não estou dando aula? Quem está entendendo que eu só estou batendo artigos? Quem é que está entendendo que eu só estou batendo artigos? Porque eu tenho que fechar. Beleza? Estão quase 40 minutos aí. Eu não estou dando aula de lavagem. Estou só batendo artigos. Ó, esses artigos são importantes. Ou seja, na sua revisão, você não vai ficar igual um doido. Caramba, não sei que. Não, você vai nesses artigos que eu estou te passando e vai para a prova. Beleza? Não tem mais tempo. É isso aí. Beleza? Tranquilo? Posso continuar? Tá. Teoria da cegueira deliberada. Se liga. Qual a pegadinha que ele pode fazer com você na teoria da cegueira deliberada? Teoria da cegueira deliberada busca identificar o dolo direto errado. Teoria da cegueira deliberada busca identificar o dolo direto errado. Teoria da cegueira deliberada busca identificar o dolo eventual. Dolo eventual. Ou seja, daquele que se coloca na posição de ignorante. Ou seja, daquele que coloca a cabeça, né, lá dentro de um buraco, como se fosse um avestruz, não é isso? É a teoria do avestruz, não é isso? Ou da ignorância deliberada. Deu para entender? Pode aparecer na sua prova, teoria da cegueira deliberada, teoria da ignorância deliberada ou teoria do avestruz. Beleza? Busca identificar o dolo eventual daquele que se faz como ignorante. Eu não sabia que a origem desse capital tinha uma origem lícita. Deu para entender? Então fica ligado aí, tá? Quando eu falo de lavagem também, é importante que o STF entende que lá no crime de lavagem, né? E aí
Veja, o artigo 1º menciona, né? Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação, propriedade de bens, direitos ou valores, proveniente direto ou indiretamente de infração penal. Primeira coisa importante, o verbo ocultar. O STF entende que trata-se de crime permanente. Então, o prazo prescricional só vai iniciar quando cessar a permanência, posicionamento do STF nessa pegada. Segundo ponto importante aqui, a lei menciona infração penal. Então, tanto entra aqui crime como contravenção. E importante ainda, trata de uma lei de terceira geração. Por quê? Porque trata agora a infração penal. Veja, era considerada lei de segunda geração quando o rol era taxativo, né? E de primeira geração quando se tratava apenas de tráfico de drogas. Agora, trata-se de infração penal, tanto crime quanto contravenção. Então, a lei de terceira geração, beleza? Importante aí, tá? Importante ainda saber da possibilidade, tá, da condenação pela autolavagem, né? Da autolavagem. Então, é possível a criminalização da autolavagem. Então, se o agente, né, veja, ele acaba lavando, né, capital decorrente de delito que ele mesmo praticou, pode responder por lavagem de dinheiro. Não se constitui fato pós-facto impunível. Beleza? Então fica ligado aí, é possível a autolavagem. Beleza? Legal. O 17B é importante. Já leu o 17B? É o artigo 1º da lei de lavagem importante. 17B da lei de lavagem importante. Beleza? Tá, fechamos aqui. Vem agora pra ECA. Vem pra ECA. Posso bater? Pra fechar? Eu tô fechando já. Né? 50 minutos de artigos importantes. Posso bater no ECA? Posso sim ou não? Quando você falar que eu posso, eu vou continuar. Professor, que eu tô anotando não, guerreiro. Depois na transmissão você anota devagar, entendeu? É que agora deixa eu correr. Eu tenho que fechar aqui. Vambora então, vambora. Professor, você ainda vai jogar duro no aulão, é? Você tá no pique do aulão, tô. Vamos lá, ECA. Se liga aí. Tá, vamos lá. Artigo 171, importante. Tu vai ficar lá lendo adoção no ECA não, filho. Porra, cai pra cá. Não fica igual um doido, não, ECA não, professor, porque aqui tá, sabe? ECA, aí tá aqui na adoção, tô fazendo revisão da adoção, pelo amor de Deus, vem pra cá. Olha, vê só esses artigos que eu vou te falar aqui, beleza? É tática. Ah, professor, no carro que você falou, fazer o quê? Mas eu joguei os artigos. Então vamos lá, artigo 171 importante, 172, agora não vai dar nem pra eu comentar, que eu tenho que fechar. Artigo 171 importante, 172 importante, 173, 174, beleza? 178, artigo 106, o artigo 106, isso, revisão de adoção, isso. 178 importante, artigo 106, o guerreiro tá rindo ali, cara, mas acontece, né? O cara sem direcionamento, o cara pega o ECA lá, fica igual um doido, entendeu? Aí tem que ter tática, né? Então vamos lá, artigo 178 importante, 106 importante, 107 importante, 108 importante, 109 importante, tô falando de ECA, 126, remissão, vai cair, filho. Remissão vai cair. Entendeu? 126 vai cair. 126, 127, 128, que trata da remissão. 188. Entendeu? A súmula 108 do STJ. Remissão vai cair. Artigo 126, 127, 128. Súmula 108 do STJ. Entendeu? Tranquilo? Né? Artigo 121, internação, vai cair, porra, internação vai cair. Então, a internação, ó, 121, o 108, que trata da internação provisória, acho que eu já tinha falado, 121, 122, 123, agora, quanto à internação, deixa eu te falar aqui uma coisa. Veja que quando você lê o artigo, o artigo 121, parágrafo 2º, ele menciona a medida, né? Falando de internação. Isso. A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada, no máximo a cada 6 meses. Então aqui está mencionando que a internação não comporta prazo. Não é isso? Aí embaixo menciona, em nenhuma hipótese, o período máximo de internação excederá 3 anos. Aí você faz uma confusão. Como assim? Se o 121, parágrafo 2º, menciona que a internação não comporta prazo, e no parágrafo 3º menciona que nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá 3 anos. Cuidado, deixa eu te dar um bizu. Os dois dispositivos, né? Os dois parágrafos são corretos. Só que na prova, isso aqui causa uma confusão na sua cabeça. Aí tá lá,
a medida de internação não comporta prazo determinado. Aí você é errado, por quê? Não, porque comporta sim, porque não pode ultrapassar 3 anos, você vai errar. Você vai errar, porque quando ele fala assim, a internação não comporta prazo determinado, ele está falando o seguinte, a internação não comporta prazo na sentença. Como assim, professor? O juiz, ele não pode chegar e falar que seja o adolescente submetido a 1 ano de internação, que seja o adolescente submetido a 2 anos de internação, que seja o adolescente submetido a 3 anos de internação. Não, o juiz não pode falar, não é igual o maior que é submetido aí a uma sanção penal, né? Que a ele é aplicada uma escala penal. E aí você tem dosimetria de pena. Entenderam ou não? Quando você trata de menor, o juiz ele só pode falar o seguinte, se ele entender pela internação, que seja o adolescente internado. É por isso que não comporta prazo, ou seja, não comporta prazo na sentença. Deu para entender? Ele só fala que seja o adolescente internado. Aí a cada 6 meses é feita uma reavaliação. Só que seja o adolescente internado, beleza, mas não pode ultrapassar 3 anos. Entenderam ou não? Por isso que a internação não comporta prazo, ou seja, não comporta prazo na sentença. Mas não pode ultrapassar o quê? 3 anos. Então está correto. Né? Tanto a internação não comporta prazo, ou seja, a medida não comporta prazo, está correto. A internação não excederá 3 anos, também está correto. Deu para entender? Então cuidado. Esse dispositivo aqui causa uma confusão na cabeça do aluno, que ele lembra de uma ou outra redação. E ele acaba errando. Entenderam não? Então fica ligado aí na internação. Tá. Posicionamento do STJ, olha, apoia o Bolsonaro, né? Aqui já ganhou um bloqueio. Posicionamento do STJ em relação à internação sanção. A internação sanção não... a internação... Opa! Volta. A internação por reiteração, né, no cometimento de outras infrações graves, melhor dizendo. Para o STJ não há necessidade da prática de três infrações graves, né? Veja que o STJ menciona que o ECA não estabeleceu, né? O ECA, inclusive, não trata de reincidência, não é isso? Então, para o STJ, não há que se falar na necessidade da prática de 3 atos, né? De 3 infrações graves para que o adolescente seja submetido à internação com base no artigo 122, inciso 2. Beleza? Não há necessidade da prática de 3 atos. Beleza? Segura as súmulas aí agora do ECA. Ainda no ECA, artigo 123, importante. Beleza? Súmulas, segura aí. Súmula 492, importante. Súmula 500, né? Súmula 342, 265. Vamos lá. Beleza. Tranquilo. Tá. 2 informações importantes aqui. Primeiro, que é possível a aplicação do princípio da insignificância quando se trata de atos infracionais. E outro ponto importante também, é possível também a aplicabilidade do artigo 181. Lá o 181 trata lá da imunidade absoluta, né? Ele não fala da imunidade absoluta. Se for praticado um ato fracional de natureza patrimonial, por exemplo, um filho que subtrai um veículo do pai e esse filho é um menor, você tem aqui a aplicabilidade da escusa absolutória. Entendeu? Entenderam ou não? Entendendo que há a possibilidade da aplicação, um julgado inclusive do STJ. Beleza? Tranquilo, né? Tranquilo. Tá, artigos importantes do ECA. Isso. Artigos importantes do ECA. 250, cuidado, coloca aí, 250 ele vai falar que é crime. Ele vai falar que a conduta de hospedar criança ou adolescentes acompanhados dos pais do responsável, sem autorização escrita desses ou da autoridade judiciária, em hotel, pensão, motel congênero constitui crime. Não, é infração administrativa. Beleza? Então coloca lá 250, pegadinha, vai falar que é crime quando é infração administrativa. Beleza? 250 é importante, 241B é importante, 241 é importante, 241A é importante, 243 é importante. Agora vem cá. Você não pode ir para a prova. Eu falei lá no Rio Grande do Sul, vou falar de novo. Você não pode sair do hotel sem fazer uma revisão do artigo 190A. 190A, veja, introduzido lá, né, no ECA, através da Lei 13.441, de 2017, a prova de 2018. Trata lá da infiltração de agentes de polícia na internet. Tá, o que vai cair na sua prova? Primeiro, ele vai falar quais são os crimes, né? Que é possível essa infiltração.
Veja que o dispositivo menciona 240, 241, 241A, 241B, 241C, 241D, né? Lá do ECA. E eu também tenho lá do Código Penal 150A, 217A, 218, 218A, enfim. Você vai dar uma olhada lá no 190A. Importante, primeiro, essa infiltração necessita de autorização judicial, tá? E outro ponto importante, é a infiltração não poderá exceder qual prazo? 90 dias. Sendo possível, prorrogação. Agora, essa prorrogação não pode exceder qual prazo? 720 dias. Beleza? 720 dias. Então, cuidado, ele vai jogar 6 meses aqui. Tranquilo? A lei menciona 720 dias. Beleza? Então, dá uma olhada no 190A. Você não pode ir para a prova sem olhar o 190A. Eu falei no Rio Grande do Sul e caiu. Então, você tem que estar ligado lá. Tá. O que acontece, pessoal? Carolina Dickmann vai cair também, né? Caiu lá no Rio Grande do Sul, grande probabilidade de cair agora aqui também, na sua prova, tá? Lá no ECA, você ainda vai fazer um favor para mim. Todos aqueles artigos que tratam lá, né, de cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança e adolescente, todos aqueles artigos, você vai fazer uma revisão deles. A probabilidade de cair é grande. Beleza? Todos aqueles artigos. Ah, tá lá aqui, professor, cena de sexo explícito. Lê. Beleza, vi aqui. Tá. Veja que ele pode, o examinador ainda, armar uma pegadinha, né? Você tem que estar esperto quando você trata lá do ECA, nas causas de aumento de pena, tá? Dá uma olhada lá nas causas de aumento também, que ele pode trabalhar. Nesses delitos você tem causa de aumento. E a causa de aumento não é aplicada a todos os delitos, não. Fica esperto. Quando você for estudar, você vai verificar o que eu estou falando. Aqui eu vou ter que andar, beleza? Tranquilo. Vem aqui para a lei de crimes ambientais. Fechei ECA aqui. Vem para cá para a lei de crimes ambientais. O artigo importante, o 27, não é isso? O artigo 27, o 28, tá? E seus incisos. O 32 é importante, não é isso? Eu estou na lei de crimes ambientais. O 65 é importante, seus parágrafos, delito de pichação, fica esperto. Né? O artigo 3º é importante, o artigo 4º, o artigo 50A é importante, o 51, o 52, né? E os parágrafos também, quando eu menciono, o artigo 53, o artigo 54, eu estou em crimes ambientais. Não é isso? O artigo 15, o artigo 14, tá? Então, veja, 1 hora de live, né? Eu aqui passei diversos dispositivos para você. É claro que esses dispositivos, né, são dispositivos que eu acho que o aluno tem que ir para a prova, ele tem que conhecer, tá? Porque é o que está caindo em prova, a gente faz pesquisa, beleza? Então é isso aí. Não dei aula aqui, vocês sabem disso, né? Professor, não está explicando, claro que não. Explicação tem lá nas 800 lives que a gente tem lá no YouTube. Aqui eu sou tipo bum. É igual ao aulão. Professor, o aulão nessa velocidade aí? É pauleira. Entendeu? Então é para você estar ligado, é para quem estudou, beleza? Essas dicas aqui é para quem estudou. Quem estudou, pegou, fez as suas anotações. O que vai fazer agora? Veja, tá de bobeira mesmo, vai fazer aula amanhã? Em 1 hora você olha esses artigos aqui. 1h30, né? Ou a metade deles amanhã, depois você olha de novo. Beleza? E vai para a prova. E mais a informação que eu vou jogar duro lá no aulão, que é resolvendo as questões, né? E com mais essas informações aqui que eu passei. Lê amanhã antes do aulão. Beleza, isso aí. Se eu ler amanhã antes do aulão, vai me ajudar muito. Vai me ajudar demais, tá? Porque aí a gente vai bater as questões, né? Casos concretos e tal. Se você estudar esses artigos amanhã antes do aulão, você vai me ajudar. Professor, suas lives estão fazendo falta. Eu tô meio sumido. Beleza, pessoal? Daqui a pouco eu tô voltando. Bem, jogamos duro aí. O pessoal foi correndo, mas viu aí que a gente passou por diversas leis, deu pra, né? Deu ou não deu? Só pra você ter um norte, pelo menos. O que eu vou revisar? Isso aí, é isso aqui. Professor, o edital tá grande, não interessa, vai aqui, filho, vai, vamos me dar um voto de confiança, vamos aqui. Né? Quem foi comigo lá no Rio Grande do Sul viu, vai aqui. Acabou, pô. Caramba, professor, não, pô, a gente tá estudando isso aqui. Zuc acerta as questões. Não, Zuc estuda. Porra, aqui. Entendeu? Agora vai ficar estudando coisa que não cai na prova.
Entendeu? Então vai por aqui, ó. O caminho é esse, o professor falou desses artigos aqui. Cara, a lei da Maria da Penha é tão grande. Não lê tudo não. Ah, tá, ele falou aqui, ó, o 10, o 11, o 12. Olha só fala de delegado de polícia. Caramba, medidas protetivas. Olha o delegado aqui também. Porra, tu não tá fazendo prova pra delegado, filho? Aí você tá estudando lá, lá na Lei Maria da Penha, falando lá de, como é que é, de unidade de atendimento. Porra, aquilo não cai não na sua prova não. O cara quer saber se você é delegado. Você sabia que você não pode aí provocar veja, o constrangimento da vítima no interrogatório? Não é uma nova previsão lá? Entendeu? Tá lá. Entendeu? Olha lá, ó. Tá lá. Né? Inovação. O delegado tem que ser. Onde está delegado tem que. Veja, delegado de polícia tem legitimidade para representar por medida protetiva? Não. O delegado encaminha a medida protetiva. O Ministério Público ofendida, né? A ofendida pode requerer, o Ministério Público pode representar. Mas o delegado, ele encaminha. E o prazo? 48 horas. O juiz pode decidir 48. Medida protetiva. Ah, tá ligado o delegado? Claro. Cai na prova? Demais. Aí tu tá estudando parada que não cai. Tu tem que aprender a estudar o que cai, filho. Entendeu? Tem que pegar ali, não, isso aqui é delegado, isso aqui é delegado, isso aqui não é. Ah, isso aqui é mais uma magistratura. Deixa pra lá. Né? Aqui, tá, acabou, filho. Aí você, né? Porque se você pegar o edital, querer fazer revisão de tudo, você acaba não passando. Por quê? Porque você é humano, é igual a mim. Esquece. É isso? Aqui, ó, meu material do aulão. Olha a minha revisão, como é que eu joguei duro. Olha a minha revisão, né? Sou humano, eu posso esquecer. Tem meu material todinho aqui, tá tudo bisurado. Beleza, pessoal? 1 hora de live aí. Amanhã a gente se encontra no aulão. Outra coisa, chega às 7 horas, no máximo, para pegar um lugar top lá, beleza? Vou acabar, só vou dar mais uma revisão aqui e a gente se encontra lá. Deu aí? Deu aí, prof, ajudou? Prof, ajudou, né? E para que a gente, né, até ajuda aquelas pessoas, né? Fizeram uma malcriação lá no Instagram, naquele aulão de São Paulo, né? A gente ajuda todo mundo, né? Eles estão aí na live, então, estão aí, sempre aparecem, né? Pega só o bizu. Mas tá tudo certo. Eu tô fazendo mais em respeito aos meus alunos, que eu sei que são que a maioria não tem essa falta de prestígio comigo, entendeu? A maioria me prestigia. Por isso que eu cheguei aqui, eu falei, não, vou cair pra dentro. Né? Eu falei até com os outros professores, falaram, se você fazer live mesmo, vou bater com eles lá, beleza? Em homenagem a vocês aí. Eu sei que eu tô sumido, vou aparecer, beleza? Mas tá aí a minha colaboração, fora o aulão de amanhã, beleza? Valeu, pessoal. A gente vai voltar com as lives aí. Vocês estão acostumados com a minha correria, né? Já se ligou aí. Valeu. Até amanhã. Chega às 7 horas, hein? Pô, até porque a gente tem que tirar umas fotos lá e tal. Um abraço. Tchau, tchau.